Todos abriram 1 João, capítulo 4, do verso 7 ao 21. A versão da minha Bíblia aqui é NAA. Então, vamos iniciar a leitura. O versículo 7 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. 14. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão e a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, Senhor, nessa manhã pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo alimento que é a tua palavra. Pedimos ao Senhor para que o Senhor trabalhe nos nossos corações essa manhã, falando conosco, Senhor, através da tua palavra, através desse texto precioso das suas sagradas escrituras, e que o Senhor nos abençoe nessa manhã, Pai. Abra os nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ouvir e receber a tua palavra, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, essa carta é escrita por João, embora não descreva em nenhum momento, mas algumas traduções vão dizer, e a maioria concorda que é João o apóstolo, pela linguagem, pela abordagem muito semelhante ao Evangelho de João. Desde o primeiro capítulo dessa carta, o autor, que é João, ele aborda temas fundamentais do cristianismo e vai falar sobre a essência do Evangelho. Um dos seus objetivos aqui era trazer os seus leitores para que eles pudessem discernir o ensino de Cristo e o ensino que era pregado dos falsos mestres. Essa carta ela foi escrita no primeiro século ainda e não foi endereçada a uma pessoa específica. Mas, veja bem, aqui na leitura de todos os capítulos você pode ver sempre João, ele trazendo a palavra meus filhinhos, trazendo irmãos. Então, com certeza, ele estava se dirigindo a fiéis em Cristo Jesus, daquela época. E aqui, após João abordar no início do capítulo 4, sobre a importância de não dar créditos a qualquer espírito, mas falar sobre o ensino dos falsos profetas e fazer uma defesa aqui da fé e do verdadeiro ensino, ele continua abordando sobre um dos pontos principais da carta, que é o amor. Desde o primeiro capítulo ele vem falando sobre o amor de Deus, e o que eu quero tratar, e nesse texto aqui se trata, é exatamente sobre isso. 3 pontos aqui que eu quero tratar nessa manhã, e o primeiro deles é o amor procede de Deus. E quem é alvo desse amor, você vai ver aqui no texto. Segundo ponto, no que consiste esse amor?
E terceiro é que nós devemos amar os irmãos, os nossos irmãos, na medida que Deus nos amou. Então veja só, vamos ler o versículo 7 novamente. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Veja só que diz que o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. João, ele traz a ordenança de amar uns aos outros, assim como fez várias vezes no desenvolvimento dessa carta e desses capítulos. Mas aqui ele vai enfatizar a origem desse amor, do que provém esse amor. E de fato ele fala aqui que o amor procede de Deus. Não é qualquer amor, não é um amor sentimental, não é um amor somente de homem, mas é um amor procedente de Deus. E esse é o padrão que João traz quando ele fala que é para amar uns aos outros. Então aqui é estabelecido o padrão e de onde procede esse amor. Porque de fato Deus é amor. Assim como em tudo em nossas vidas, a respeito da salvação, a respeito da redenção, a respeito de tudo, Deus é soberano. E Ele é a fonte do amor. Ele é a origem do amor. E tudo isso procede de Deus. Até a nossa condição de amar a Deus e até a nossa condição de amar os nossos irmãos procede de Deus. Nós recebemos esse amor de Deus. Assim como diz a palavra, o amor procede de Deus. E veja só, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, primeiro, o amor procede de Deus. Aqui nós vemos isso claramente. Tendo Deus como origem desse amor, o que João vai nos mostrar é que todo aquele que ama é e deve ser nascido de Deus e deve conhecer a Deus. E eu quero abordar aqui que não só o amor procede de Deus, mas ele tem um alvo. O irmão Eduardo, ele falou aqui hoje sobre a missão de Deus. Essa missão ela envolve o amor de Deus na Trindade e também para com os homens. Veja, quem ama a Deus é nascido de Deus e conhece a Deus. Não é à toa que no Evangelho de João é abordado muitas coisas relacionadas ao amor. E quando Jesus vai falar sobre amor em várias partes do Evangelho, tem uma parte do livro de João que ele vai falar sobre o novo nascimento. O ser humano, nós, os homens, somos totalmente depravados e desprezíveis. E não existe o amor verdadeiro em nós. O fato é que se a gente ama de uma maneira egoísta. Porque o amor do homem, o amor carnal, ele sempre vai procurar algo em troca. Isso é da nossa natureza. Não há a menor condição de nós amarmos a Deus por nós mesmos. Não há a menor condição de nós amarmos a Deus com um amor sentimental que a gente acha que deve amar a Deus, ou qual seja o padrão cultural desse amor nosso. Quando nós amamos, a nossa natureza pecaminosa vai fazer nós amarmos o mundo, a nós mesmos, ou até as pessoas, mas de uma forma egoísta. De uma forma a procurar nos outros, talvez um reflexo de nós mesmos, ou a procurar nos outros alguma coisa em troca. Eu amo aquela pessoa, mas eu quero algo em troca. Se ela não me amar também, ou se ela não fizer algo que eu preciso, que eu necessito, que eu quero. Nós somos seres sentimentais e na nossa época aqui de agora, nos nossos dias, isso tem sido muito latente. As pessoas estão muito emocionais, só que elas estão amando de forma egoísta, não no padrão do amor de Deus, não no padrão do amor que as Escrituras vão falar. Lembre-se do profeta Isaías, que ele exorta que a nossa justiça é trapos de imundícia. Então, nós olhamos o amor de forma egoísta. Mas a palavra de Deus diz que o amor procede de Deus. E quem ama é nascido de Deus. E aqui, meus irmãos, eu quero conscientizar a importância de nós entendermos que para amar a Deus é necessário, primeiramente, nascer de novo. O homem, para amar a Deus, ele carece de um novo ser. Do trabalho do Espírito Santo para vivificar o seu ser, para que ele possa receber esse amor. No mesmo Evangelho de João,
a menção de Nicodemos perguntando como faz para fazer parte do reino de Deus, como faz para entrar no reino de Deus. E a resposta de Jesus o que é? Você precisa nascer de novo. E aí até no texto ele não entende como que pode um homem nascer, voltar para o ventre da sua mãe. Mas não era isso que Jesus estava falando. Ele estava falando sobre um novo nascimento. Porque aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas aqui nesse texto é posto quem é o alvo do amor de Deus. O alvo do amor eletivo de Deus. São os eleitos, são as pessoas a qual Cristo, ele pelo seu sacrifício, regenera. E mais, aqueles que conhecem a Deus. Isso está totalmente interligado. Romanos 8, do 28 ao 30 diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de quem? Para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também o glorificou. Então, segundo esse texto de Romanos que nós lemos aqui, somente aquele que experimenta as graças de Deus, aquele que experimenta o amor de Deus, ele é aquele que conhece a Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que interessante. Aquele que é conhecido de Deus, que o texto mostra aqui, em conexão com esse texto aqui de 1 João, é para mostrar que Deus, como fonte do amor, Ele dá o seu amor de forma específica e incondicional, somente para aqueles a quem Ele quer. Ele, como proveniente desse amor, chama o homem, dá uma nova vida e chama segundo o seu propósito, a fim de que ele seja conhecido de Deus. E esse homem que foi alvo do amor de Deus, ele conhece, ele consegue amar a Deus, conhecer a Deus, porque os seus olhos são abertos, o seu coração é exposto a Deus e seus pecados lhe são perdoados. Verso 8: Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aqui não somente fala que o amor procede de Deus, mas que Deus é amor. E perceba que a nossa geração tem invertido isso, porque fala que o amor é Deus. O amor hoje é um Deus. O amor que eu digo que ele é egoísta, que ele busca os seus próprios interesses, só que esse não é o padrão bíblico do amor. Porque Deus é amor. E nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Veja bem, como se manifestou esse amor? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. O amor de Deus não se manifesta numa forma de sentimento, ou algo, algo subjetivo. Mas aqui está claramente falando do ato do sacrifício de Cristo na cruz. Porque nisso consiste o amor. E nisso se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado o seu Filho. Deus é amor. Afirmamos, pois conhecemos a Deus e sabemos que Ele é a origem do amor. Ele é o próprio amor. O verso 9 diz algo bem interessante, que eu quero tomar um pouquinho mais de tempo aqui. Verso 9 e verso 10. Consiste o amor e se manifesta o amor. Então nós vemos aqui como que se manifesta esse amor. Como que esse amor veio a nós? Como que nós conhecemos esse amor? Como que isso se torna padrão para nós, cristãos? Esse texto está inteiramente ligado com João 3,16, que nós já conhecemos, já sabemos de cor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê. Não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. E veja que o amor aqui é um ato. Deus amou o mundo. E por ele amar o mundo, ele deu o seu único Filho.
Como eu disse, sabemos que o amor não é só um sentimento, embora em alguns casos até pode ser considerado de alguns pontos filosóficos, mas não é isso que se trata. O amor é uma ação, e nesse caso Deus deu o seu Filho como forma da manifestação do amor. E João continua dizendo que Deus enviou o seu Filho para que vivamos por meio dele. O homem pecador não pode agradar e amar a Deus, porque o homem está morto em seus pecados e sem Cristo não há vida nele. Em Cristo, então Cristo vivifica o homem para que esse homem viva por meio de Cristo. Ou seja, não há nenhuma possibilidade de vivermos a não ser por meio de Cristo e pelos seus méritos. Nós só chegamos a Deus porque nós o amamos, porque Deus deu Jesus. E Ele se entregou pelos seus eleitos. Nós vivemos com Deus pelos méritos de Cristo, e por Ele vivemos. Dependemos da graça de Deus, dependemos do Espírito Santo, para que possamos viver em Cristo, a qual se manifestou, se entregando por nós. E o verso 10 diz assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. E aqui, meus irmãos, João vai aprofundar e nos mostrar no que consiste o amor. Não é que tenhamos amado a Deus primeiro. Ele já é claro em enfatizar que o amor não consiste em ter um ponto de partida nosso. O amor não consiste em a gente conhecer a Deus pelo nosso prisma e partindo de nós querer amar a Deus. Mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Aqui o texto estabelece que o amor não consiste em um homem ter amado a Deus primeiro. Isso é fato porque em todos os evangelhos, nas cartas de João, você vai ver claramente dizendo que o ponto de partida, que a iniciativa foi de Deus. O homem não amou a Deus, mas Deus o amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O primeiro ponto que eu quero ressaltar desse texto aqui é a iniciativa de Deus. Assim como Deus teve a iniciativa de nos criar, a iniciativa sempre vem do Deus soberano, do Deus que é misericordioso e do Deus que estava irado com a humanidade, mas através de Cristo, Ele apaziguou a ira de Deus para que nós pudéssemos receber o amor de Deus. Ele nos amou primeiro, e é por isso que nós recebemos esse amor de Deus, que é um amor eletivo, pelos seus eleitos, pelos seus, aqueles o qual Ele comprou mesmo antes da fundação do mundo. Meus irmãos, a iniciativa é de Deus. A iniciativa não é nossa de procurar a Deus. Porque o fato é que nas Escrituras diz que ninguém, não há um justo sequer, não há ninguém que procure, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Então a iniciativa sempre é de Deus. E nós exaltamos a Deus essa manhã porque a iniciativa é dele. Agora veja bem, essa iniciativa tem a ver com a propiciação dos nossos pecados, com a entrega. E aqui eu quero trazer basicamente só uma explanação sobre o que é a propiciação. É o ato de propiciar, ou seja, o sacrifício ou oferta a uma divindade para aplacar a ira ou para agradar. A doutrina da propiciação nos ensina que a morte de Cristo na cruz foi um ato de substituição dos nossos pecados. Pois com sua morte, ele satisfaria a exigência de Deus, da qual todos os seres humanos são culpados. E veja o que diz Romanos: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue,
mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 23 a 26. Então, meus irmãos, o amor eletivo de Deus se revela no sacrifício de Cristo, que se fez pecado no lugar dos homens pecadores, morrendo em nosso lugar, para satisfazer a exigência de Deus, em ativa obediência à lei de Deus, assim aplacando a ira de Deus. Ele levou sobre si a ira de Deus e os nossos pecados, o nosso débito, porque antes só nos restava a ira de Deus. Charles Spurgeon disse: Deus, por meio de Cristo, logo afastou a sua ira, para que agora nunca mais se afaste o amor de Deus. Olha que frase fantástica. Deus, por meio de Cristo, logo afastou a sua ira, para que agora nunca mais se afaste o amor de Deus. Cristo afastou a ira de Deus. Pelo seu sacrifício, que nos restou foi amor de verdade. E aqui eu estou me dirigindo a nós, os eleitos. João 3, 17 e 19 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está, perceba, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito de Deus. E aí ele vai trazer essa condenação. A condenação é essa: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Olha o contraste do amor de Deus e do amor do homem, porque fala aqui que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. No verso 11, João diz que Deus nos amou de tal maneira, veja que esse tal maneira, que ele nos faz menção de novo ao que é falado em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Essa é a medida de Deus. No verso 12, nunca ninguém viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Continuando o raciocínio que o padrão de amor é Deus e nós permanecemos nele, se nós amarmos uns aos outros. Verso 13. Nisso conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato dele ter dado o seu Espírito. Ao conhecer esse amor, ao entender esse amor de Deus, nós somos aperfeiçoados, mas não aperfeiçoados também por nós, mas pela ação do seu Espírito. Porque pelo fato dele nos ter dado o seu Espírito, ele nos dá toda a condição de agora nos achegar a Deus. E não só amar a Deus, mas também amar uns aos outros. Versos 14 e 15, João trata sobre o testemunho do cristão, que é o testemunho de Deus. O testemunho do cristão é o testemunho de Deus, que enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E esse testemunho é incrível. Veja só no verso 15, verso 14. E nós temos visto e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Nós temos visto João dar um testemunho, porque ele foi um testemunho vivo da manifestação do nosso Salvador. E ele deu um testemunho, e nós também podemos dar um testemunho agora, biblicamente, que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Perceba que toda essa história de amor tem a ver com a redenção e com o fato de o amor ter sido um ato generoso do Deus que é bondoso para conosco.
Ele enviou seu Filho como Salvador do mundo. No verso 16 ao 18, João vai tratar também do conhecimento desse amor. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Veja que todo o entendimento que João traz do amor, falando que o amor procede de Deus, que o amor que se manifesta de Deus tem a ver com Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que nós vivamos nele. E o que consiste o amor de Deus está no fato dele ter sido oferecido como expiação, como propiciação pelos nossos pecados. Isso tudo resulta em que nós permanecemos nele, ele permanece em nós, e nós conhecemos e cremos nesse amor que Deus tem dado a nós, e que Deus tem por nós. Porque de fato aqui as Escrituras dizem Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Conhecer e crer no amor que Deus tem por nós é o propósito. Pois Deus é amor, e novamente quem permanece nesse amor, permanece em Deus. Esse amor é aperfeiçoado em nós, pois Deus, que é amor, Ele trabalha nas nossas vidas dia a dia, até o dia do juízo. E nós manteremos a confiança nele, é isso que diz a palavra de Deus. Verso 17, nisso o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo nós mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. E o verso 17 também nos diz que nós somos amados porque Ele nos amou primeiro. Novamente, nos trazendo à memória que a iniciativa sempre parte de Deus. Deus provém o amor, Ele é a fonte desse amor. E nós somos incapazes de amar a Deus se Ele não nos der esse amor. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão. Até agora nós vimos o que Deus, a iniciativa de Deus para o homem. Só que existe um mandamento que é muito conectado com os dois mandamentos aqui, que é o de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. É que é incoerente amar a Deus ou receber esse amor de Deus e não amar os nossos irmãos. Não tem como pensar que você pode receber o amor de Deus e não transbordar isso para os nossos irmãos, não transbordar isso para a igreja. Por quê? Porque se alguém disser que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão que vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Esse aqui é o terceiro ponto. Se alguém disser que ama a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Quem não ama o seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Por quê? Porque nós somos semelhança de Deus. E é incoerente nós amarmos a Deus e nós odiarmos os nossos irmãos. É incoerente pensar que nós podemos viver e amar a Deus sem amar a igreja de Deus. Nós, como nascidos de novo, não tem a menor possibilidade de nós não amarmos aquele a quem Deus gerou. Por quê? O amor é um ato. Deus deu o seu Filho e por isso Ele nos amou, por causa da obra da redenção. E aqui nos lembra muito do segundo mandamento, que é de amar os nossos irmãos. Eu quero chamar a nossa atenção para isso, porque assim como não podemos dizer que nós amamos a Deus e odiamos nossos irmãos, também a gente não pode sair dizendo que nós amamos as pessoas sem o amor de Deus.
Por isso que nós recebemos esse testemunho do amor de Deus. Agora, o amor, esse amor, ele envolve um mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que também ame o seu irmão. Quem ama a Deus, que também ame o seu irmão. Nós somos semelhança de Deus. E aqueles que Deus gerou, eles amam a Deus e também amam o seu próximo, o seu irmão. Novamente, é incoerente pensar que você pode amar a Deus e simplesmente viver a sua vida sozinho. Porque esse amor, ele transborda não em inimizade com os outros homens, com os nossos irmãos até. Por isso que nós não podemos odiar o nosso irmão. E nós nos fazemos mentiroso quando nós dissemos que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão. Então esse é o mandamento, versículo 21. E o mandamento é esse: quem ame a Deus, que ame também o seu irmão. Eu quero trazer algumas aplicações para a gente finalizar desses 3 pontos. Primeiro, o amor procede de Deus. E no que consiste esse amor? E nós devemos amar também os nossos irmãos na medida de Deus. O amor procede de Deus, meus irmãos. E o homem pecador é alvo desse amor eletivo de Deus, através de Cristo. E Deus, através de Cristo, pelo seu Espírito, dá um novo nascimento ao homem e faz conhecer ao homem para que este possa amar a Deus. Então é motivo de alegria entender que nós somos alvos desse amor eletivo de Deus. Nós não amamos a Deus por nossa conta, porque nós queremos amar. Mas Ele nos amou primeiro. O amor de Deus consiste em Ele ter dado o seu Filho como propiciação dos nossos pecados, para aplacar a ira de Deus, em ativa obediência à lei de Deus. E, portanto, nós somos reconciliados e feitos filhos de Deus. E por isso nós recebemos todo o conhecimento de Deus e o amamos porque Ele nos amou primeiro. E diante desse amor, meus irmãos, Deus nos ordena por Sua palavra a amar os nossos irmãos, não só com amor sentimental, mas com o amor no padrão de Cristo, que é o ato de dar. Deus ordena na Sua palavra o amor não só a Deus, como resposta ao amor dele, mas o amor aos nossos irmãos, na mesma medida em que Cristo nos amou, se entregando por nós. Eu finalizo lendo novamente o verso 21. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que também ame o seu irmão. Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar e nos capacitar a amar não somente a Ele, mas amar os nossos irmãos. Amém?